A tuberculose é um dos elementos mais presentes no Red Dead 2, sendo a causa da morte do nosso querido protagonista, que se infectou ao cobrar uma dívida de um rancheiro falido. Mas e se eu te contar que, assim como Thomas Downs, o Arthur também pode ter passado tuberculose para outra pessoa, o condenando e selando seu destino de uma vez por todas? Eu tô falando do pintor Charles Chatenay, que durante o jogo se envolve em uma série de polêmicas e confusões, desde galhadas em maridos raivosos, ultrajes à sociedade conservadora da época, e até mesmo em uma misteriosa morte a quilômetros da metrópole. O Arthur pode ter infectado o artista em uma das missões, quando o francês o beijou para despistar os seus inimigos na estação. Neste momento, Charles Chatenay pode ter sido exposto à bactéria, com a sua vida ficando com os dias contados. Será que o Charles Chatenay sucumbiu à doença da mesma maneira que o Arthur? Para onde ele foi viver os seus dias finais após partir de Saint-Denis de barco? Será que ele conseguiu ficar famoso e ser reconhecido pelo seu trabalho antes de falecer? São estas dúvidas que eu vou responder neste vídeo, então fica até o final, que eu tenho certeza de que tu vai se surpreender com as respostas. O primeiro encontro de Arthur com Charles acontece na taverna Doyle's, com um francês pedindo que o americano lhe pagasse uma bebida, pedido este que, estranhamente, o Arthur aceita. Durante o diálogo, o homem se introduz como Charles Chatenay, um artista que foi corrido das exposições de artes de Paris, com os críticos alegando que ele não sabe desenhar ou pintar. Assim, o homem decidiu viajar para a América do Norte para ver se poderia ter um pouco mais de sorte. O francês parece bem desacreditado com a sua carreira, dando conselho de que o Arthur não acredite na arte, pois ela é mentirosa. Para o Charles Chatenay, apenas uma coisa é verdade. You know, Arthur, don't believe in art. It's lies. Believe in women. They're the truth. Art is lies, but the vagina, that is truth. Breasts is truth. Art, it's for idiots. If you say so. Trust me, I've tried both. One is better. Much better. O segundo encontro acontece alguns dias depois, com Arthur se deparando com uma confusão em um beco de Saint-Denis, promovido por um furioso marido que tomou uma galhada. Surpreendendo um total de 0 pessoas, o homem que estava degustando a esposa alheia era o francês, do qual o Arthur acabou de conhecer na caverna há alguns dias. Como parte da missão, o jogo nos manda intervir para salvar a pele do artista. Muitos não sabem, mas esta cena tem uma possibilidade secreta, da qual eu vou mostrar agora. Nesse momento, o que todo jogador faz é entrar na discussão e salvar o francês, temendo que ele seja morto e a missão fracasse. Neste caso, a cena irá desenrolar desta forma. Hey! Who the devil are you? Far as you're concerned, I am the devil. Now get out of here. But this cad! I said get out of here! Get out. Damn French. Oh. Quite know why I did that. Because barbarity is boring, no? A possibilidade secreta já é menos invasiva, com o Arthur sendo um respeitador de casadas e deixando o marido se entender com o francês, não intervindo na discussão e assistindo à cena. Diferente do que muitos pensam, a missão não fracassa e uma cena secreta é desbloqueada. If you give it her pox, I'll come back and kill you twice. Say your last adieu. I don't want to die! Please! Je suis désolé, I'm sorry! I'll do anything! Well, you ain't no kind of man at all! Don't know what I was getting so vexed about. Oh, merci, thank you! But man or not, you'll get a bullet if I see you again. Of course, merci! And merci to you too! Como deu pra ver, o marido se surpreendeu com a covardia do Charles, poupando a sua vida e indo embora. Independente da abordagem, os diálogos com o francês irão terminar da mesma maneira, com Charles convidando o Arthur a comparecer na sua exibição na galeria de Saint-Denis. Ao chegarmos na galeria, nós nos deparamos com uma audiência ultrajada, chocada e desconcertada com a arte de Charles Chatenay, já que a sua exibição é composta de mulheres sensuais, com muitas estando seminuas ou completamente despidas. A arte é tão progressista e chocante que contém até mesmo uma pintura sensual de um homem. Mas até o momento era apenas isto, uma população conservadora chocada com um novo estilo de arte, composta por algumas donzelas desconhecidas. Mas tudo começa a ir de mal a pior repentinamente, quando um espectador identifica sua esposa em uma das pinturas. Isso desencadeia uma corrente de eventos, com uma esposa reconhecendo as nádegas do seu marido e um filho reconhecendo a sua mãe nua em uma pintura. Vendo que o artista deflorou uma esposa, marido
e até mesmo a mãe de um dos espectadores, uma grande discussão se inicia, escalonando até uma briga desenfreada entre os homens. Apesar de estar se divertindo com a situação, o Arthur intervém quando um dos homens ameaça o Charles, descendo a porrada em todo mundo e salvando novamente a pele do francês. Apesar da confusão, Charles está bem orgulhoso com o resultado da exibição, com a sua arte provocando muitas reações e reacendendo a chama de que ele tem talento, provando que os críticos em Paris estavam errados. Para ele, este é o sinal de que ele fez um bom trabalho, pois o papel da arte é justamente provocar a audiência gerando emoções, sejam elas positivas ou negativas. Mesmo com o suposto sucesso da exposição, Charles precisava sumir do radar por algum tempo, pois uma série de pessoas acabaram de descobrir que foram corneadas. E qual seria o melhor lugar para esconder-se se não na casa de uma mulher casada? O homem é descontrolado, sendo um amante compulsivo da arte profana e das mulheres compromissadas. Ele degustou uma série de mulheres em Saint-Denis, mas também fez isto em outra localidade, como na região leste de Grizzles. Mas diferente de Saint-Denis, o resultado do adultério de Charles gerou consequências perversas e irreversíveis, das quais eu vou te contar no próximo capítulo deste vídeo. Mas outra coisa que gera más consequências é pagar caro em jogos de PlayStation e Xbox. Mas felizmente existe a loja Frega Games, o lugar certo para tu pagar barato nos teus jogos, com muita confiança e agilidade na entrega. Tá rolando uma mega promoção na loja, com Red Dead 2 saindo por apenas R$ 59,90, enquanto GTA V sai por apenas R$ 55,90. Outros jogos incríveis também estão com desconto, então não deixa de clicar no link da descrição para conferir todas as ofertas. E caso tu queira receber o teu jogo na velocidade da luz, muitas vezes em menos de 10 ou 30 minutos, basta adicionar a entrega premium ao teu pedido. Além de receber os teus jogos em um piscar de olhos, tu ainda concorre ao sorteio de um caneco do EG na live do próximo sábado, dia 31 de agosto. No último sorteio, o ganhador foi o Luan Senna, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. Na região leste de Grizzles, no estado de Ambarino, nós podemos encontrar um dos pontos de interesse mais curiosos de todo o jogo. Ele é composto por um rosto esculpido na encosta de um penhasco, fazendo referência ao famoso Monte Rushmore, que exibe os rostos de 4 icônicos presidentes americanos. Mas diferente das esculturas na Dakota do Sul, no jogo o monte não representa uma figura política, mas sim uma figura feminina. Apesar da escultura ser interessante por si só, ela guarda um macabro segredo envolvendo o amor, a adultério e a eterna mágoa de um coração que esculpiu a sua própria ruína. Abaixo da estrutura, nós podemos encontrar o autor da escultura suspenso sob uma corda, em um cenário de aparente suicídio. Ao atirar na corda e pilhar o seu corpo, nós podemos descobrir toda a história por trás desta tragédia, escrita em uma pesarosa nota de despedida. O homem revela que estava trabalhando em uma escultura da sua amada mulher, como forma de prestigiá-la e provar o seu amor. Ele dedicou todo o seu tempo para trabalhar na escultura, ficando ausente de casa por dias e deixando de dar atenção à sua mulher. Isso cobrou um preço imensurável para o homem. Ele retornou para casa tarde demais, descobrindo que o coração da sua amada havia sido conquistado por outro homem, um artista francês, do qual ele desprezava profundamente. O tom da carta revela um homem dilacerado pelo arrependimento e pela amargura. Ele reconhece que a sua obsessão pela escultura e pela perfeição foi o que o afastou do seu amor. Ao invés de conquistar a sua amada, ele a perdeu para alguém que ele considerava inferior, que segundo ele não passava de um agitador de tintas de segunda categoria. O gesto final do escultor, ao enforcar-se junto à sua criação, foi um ato de desespero e ironia amarga. Ele escolheu morrer ao lado daquilo que mais amava e mais odiava ao mesmo tempo. O monumento que ele esculpiu com tanto zelo, mas que se transformou em um símbolo da sua própria tolice e fracasso. A carta finaliza sua trágica história, destacando que, para o escultor, a arte se tornou uma maldição. O monumento à sua amada, que deveria ser uma celebração do amor, tornou-se uma lápide para suas esperanças despedaçadas. Talvez por isso Charles tenha dado aquele conselho para o Arthur na taverna, ressaltando como que a arte é mentirosa, com a verdade estando nas mulheres. Enquanto um talentoso artista se dedicava à arte, deixando a sua amada mulher desamparada, um outro artista desprovido de tal intelecto resolveu visitá-la, usando o seu pincel para outra coisa além de desenhar. Então, no final das contas, o depravado francês estava certo. Essa
filosofia de vida lhe rendeu muitos amores, mas também muitos inimigos. Isso forçou o artista a deixar os lugares onde estava morando. Saint-Denis não foi uma exceção, com o último encontro com o homem ficando marcado por sua debandada da cidade, deixando uma trilha de mistérios e dúvidas para trás. Para onde o Charles Chatanet fugiu? O que ele está fazendo atualmente? Será que ele finalmente conseguiu ficar famoso e ganhar dinheiro com a sua arte? Eu falarei sobre isso no próximo capítulo deste vídeo, onde falaremos da derradeira partida do francês. O quarto e último encontro de Arthur com Charles é sem sombra de dúvidas o mais memorável, sendo marcado por uma série de eventos engraçados e interessantes. O primeiro é a vestimenta de Charles, que precisou se disfarçar de mulher para passar desapercebido pelos seus inimigos. My friend, it is me, Charles Chatanet, the painter. Okay. What are you dressed up like that for? Oh, I am a wanted man, persecuted for my art. As bad as it is, I don't think that the art is the problem. Diferente do que pensávamos, as inimizades do francês não se resumem aos homens dos quais ele corneou, mas também de outros desafetos gerados por sua estadia em Saint-Denis. Durante a missão, nós o ajudamos a fugir para o porto, se escondendo dos donos de um bar do qual ele cagou e até mesmo de um agiota do qual o francês devia dinheiro. Então, além de um amante do amor e das mulheres, o Charles também era um agente do caos, e espalhando polêmica e profanidade por todos os locais em que passava. Apesar de uma emboscada dos cornos no porto, o francês conseguiu partir de Saint-Denis com a ajuda do Arthur, sendo esta a última vez que o avistamos ao decorrer do jogo. Mas algo muito importante aconteceu durante o trajeto até o porto, dentro da estação da cidade. Ao entrar no local com o Arthur, o francês se deparou com um dos seus inimigos, do qual o avistaria prontamente. Isso provocou uma reação imediata do homem, que sem pensar duas vezes deu um longo beijo na boca do Arthur para esconder o seu rosto. Ele fez isto para salvar a sua vida, mas nesta tentativa ele pode ter selado o seu destino, pois nesta altura do jogo o Arthur já estava infectado com a tuberculose. Assim, muitos jogadores assumem que o francês se infectou, com a sua morte passando a ser apenas uma questão de tempo, da mesma forma que aconteceu com o Arthur durante o jogo. Será que o francês selou o seu destino ao beijar a boca do Arthur? É isto que descobriremos no último capítulo deste vídeo, onde falaremos sobre o que aconteceu com Charles Chatanet após a sua partida de Saint-Denis. Como eu falei no capítulo anterior, nós nunca mais reencontramos o Charles Chatanet após a sua partida de Saint-Denis, mas tempos após a sua debandada, chegou uma carta na estação endereçada ao Arthur, escrita por ninguém mais e ninguém menos de que o francês. Na carta, o Charles revela que agora mora em uma ilha no Pacífico Sul, compartilhando as suas experiências no novo paraíso tropical. Ele descreve com entusiasmo o brilho e a vivacidade do ambiente, contrastando fortemente com a escuridão vivida em Saint-Denis. Ele expressa a intensa felicidade que sente ao viver em um lugar onde se sente verdadeiramente livre, tanto em corpo quanto em espírito. No novo paraíso que encontrou, Charles se sente livre das amarras da sociedade moderna, o que lhe permitiu explorar o seu talento artístico de maneira inédita, reinventando a sua carreira. Junto da carta ao Arthur, ele menciona ter enviado algumas das suas novas obras de arte para uma galeria em Nova York, afirmando que talvez o seu trabalho finalmente tenha alcançado um novo patamar de reconhecimento. Inclusive, ele fala que caso o Arthur ainda tem aquele desenho que ganhou na taverna, talvez agora ele valha alguma coisa com a valorização gerada pelo reconhecimento do seu trabalho, coisa que de fato aconteceu, já que após a chegada da carta, o desenho pode ser vendido por $4,23 no contrabandista de Saint-Denis, com ele tendo sofrido uma valorização de 92% ao longo do tempo. Como deu pra ver, após viajar por todo o globo, o francês parece finalmente ter se dado bem, encontrando o seu lar em uma ilha tropical e vivendo feliz em uma sociedade primitiva, onde as suas profanidades sexuais não são vistas como heresias. Mas será que a felicidade do francês durou pouco tempo? Com a bactéria tuberculose tendo ceifado a sua vida tempos depois, da mesma forma que aconteceu com Arthur no capítulo 6? Bom, eu tenho uma ótima notícia para os admiradores do Charles Chatanet, mas uma não tão boa para os seus críticos, como os homens dos quais ele corneou, dos bares do qual ele cagou e das dívidas das quais ele não honrou. Apesar de ter tido um contato íntimo com uma pessoa infectada
infectada, é bem improvável que o francês tenha sido infectado com o beijo. E por que isso? Vamos lá. Primeiro é importante entender que a tuberculose se espalha principalmente pelo ar. Quando alguém que tem tuberculose ativa nos pulmões tosse, espirra ou até fala. Nesses momentos, as bactérias são lançadas no ar em gotículas minúsculas. E é aí que a coisa fica perigosa, pois qualquer um que respirar essas gotículas pode acabar infectado. É justamente isto que acontece com o Arthur no capítulo 2, quando ele leva uma tossida do Thomas Downs no seu rosto. Ele recebeu um mar de gotículas na sua boca, nariz e olhos. Nestes casos, a infecção é certeira. Agora, sobre o beijo, ele realmente pode parecer um momento de risco, mas a verdade é que a tuberculose não gosta muito dessa rota. A quantidade de bactéria que pode estar presente na saliva de uma pessoa infectada é bem pequena. E, além disso, a saliva também tem algumas propriedades que dificultam a sobrevivência e propagação dessas bactérias. Em resumo, a chance de a tuberculose ser transmitida pelo beijo é bem baixa, praticamente inexistente. Então, apesar de toda a farra e os perigos em que Charles Chatanet pode ter enfrentado, a tuberculose não foi um risco tão grande nesta parte da história. Se for para o francês se preocupar com alguma doença, que seja com alguma DST. Mas outra pessoa que pode não ter tido a mesma sorte do Charles é o nosso querido e amado Hosea. Segundo uma teoria, o ancião pode ter pego tuberculose do Arthur, também sendo assolado pelas terríveis e amargas tosses, gerando muita preocupação nos membros da gangue. So, you're still alive? For now. Well, yeah. Eu já fiz um vídeo bem completo falando sobre o assunto, então caso tu queira saber mais, espera alguns segundos que o card já vai surgir na tela. Mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do OEG, que apoiam o meu trabalho mensalmente, recebendo uma série de benefícios como agradecimento, incluindo o sorteio mensal das canecas do OEG. O próximo sorteio já é no dia 14 de setembro, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. Chegou a hora de descobrir se a morte do Hosea durante o assalto ao banco foi uma tragédia evitável ou simplesmente o adiantamento de algo que já estava predestinado, com o ancião sendo portador da terrível Mycobacterium tuberculosis. O próprio Micah falou em Guarma. Still can't believe it. Hosea, Lenny. Hosea was dying anyway. Lenny. Well, you know what they say about pride before a fall. Chegou a hora de descobrir se isto era verdade, então clica agora mesmo no card que está aparecendo aí na tela. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!